Ah, esse cara. Bora ver, bora ver, bora ver. Essa estrela está prestes a explodir. Quem? Carrega, carrega, carrega. Isso. No ano 1006 da Era Comum, pessoas tiveram a chance de Mirror observar um Zed não fenômeno mentiu. curioso, uma nova estrela aparecendo no céu. Tem que ser OP, No né? momento em que O Rio de surgiu, Janeiro é até uma alguns bosta. dias depois, era impossível não notar esse novo ponto brilhante no céu. No Egito, astrônomos registraram esse evento, dizendo que o céu brilhava com intensidade comparável de uma lua crescente. Na China, o acontecimento está registrado na história oficial da dinastia Song. E de acordo com o mesmo, a nova estrela era tão brilhante que ela projetava sombras nos objetos durante a noite. E além do Egito e China, registros similares são encontrados ao mesmo tempo no Oriente Médio, Europa e possivelmente até mesmo em arte de tribos norte-americanas. Para muitas das testemunhas, aquilo era um presságio, um sinal vindo dos céus. Será que um ano de colheitas ruins estava por vir? Ou, quem sabe, uma peste iria se alastrar? A estrela, que por algumas semanas ficou tão brilhante que podia ser vista até mesmo de dia, foi aos poucos se apagando. Mas a memória daquele evento deixou marcas na história da humanidade. Hoje sabemos que a nova estrela na verdade era o resultado de uma supernova, um dos eventos astronômicos mais energéticos que nós conhecemos. E não só isso, como nós também já descobrimos o culpado. Mais de 1000 anos depois do ocorrido, nós ainda podemos encontrar os restos da vítima no espaço. Gases e material estelar espalhados anunciando o fim de vida de uma estrela. Mas e se eu dissesse que existe uma outra estrela prestes a explodir? Aê! Muito obrigada, Felipe. Que bom que eu tô salvando o seu domingo, que eu tô distraindo um pouquinho a sua mente. Provavelmente será ainda mais brilhante do que a da história que eu acabei de contar. A velocidade com que o mundo ao nosso redor muda E é Dead Girl? assustadora. Até Boa 2 noite. meses atrás, eu não sabia nem subir em um skate. E mais recentemente eu comecei a mexer de novo com o After Effects. E a quantidade de coisa nova me deixou muito empolgado. E se você é que nem eu e está buscando conhecimento o tempo inteiro, o melhor lugar pra fazer isso é na Lura. E pra celebrar esse mês de novembro, que foi, está de Luquitas? volta Tá a sofrendo o Black quê? November da Lura, a maior Opa, da história. não. Essa é a não. sua chance de dar um salto na carreira tech com que te ensinam o que ouvir. Não. Eu não sei se vocês já assistiram Os Fantasmas de não. Divertem, mas caso não, na versão brasileira o personagem principal se chama Besouro Suco. Puta Como merda, isso já vai traduziram literalmente o nome do boneco, mano. fazer sentido. Esse nome é uma tradução bem literal, e ela só aconteceu porque o nome do filme em inglês foi alterado durante a produção. Originalmente, o longa seria batizado em homenagem à estrela que é o foco desse vídeo, Beetlejuice. A prova disso é que essa é exatamente a mesma grafia usada em diferentes cenas que apresentam o protagonista. A questão é que os criadores encrencaram com a pronúncia do filme e acabaram adaptando o título. Como a sonoridade era parecida, eles acharam que seria melhor trocar Beetlejuice por Beetlejuice, que era mais fácil de se falar e funcionaria melhor pra divulgação do filme. E facilitar a pronúncia fazia todo sentido. Se falar esse nome uma vez já é difícil, imagina as 3 vezes que o roteiro usa pra invocar o falecido. E também vamos combinar, essa licença poética não chega a ser um crime. Nem mesmo a comunidade científica entra em um consenso sobre isso. Tem quem fale Betelgeuse, ou Betelgeuse, ou até mesmo Beetlejuice. E de um jeito ou de outro, todas essas formas de falar acabaram sendo aceitas. Até porque se você lembra acha do personagem, a pronúncia né? confusa, espera só pra ver a origem do nome. Betelgeuse vem do árabe. Mais precisamente, dessa expressão aqui. Besouro Escrever Suco, já é Besouro difícil. Suco, Besouro Suco. Pronunciar, então... Só que, pra nossa surpresa, Yadu al-Jauza se traduz pro português como mão de gêmeos. Mas como essa estrela pode ser a mão de gêmeos se ela fica no ombro de Orion? Aprofundando a pesquisa, a gente descobriu que o significado original de al-Jauza era a central, ou algo no centro. E uma hipótese era de que essa palavra inicialmente designava um pequeno grupo de estrelas que você e a maioria de nós brasileiros conhecemos como Três Marias. As E Três pouco a pouco, Marias. a constelação de Al-Jauza, que também era o nome de uma mulher numa antiga lenda, foi ganhando corpo. E quando eu digo ganhando corpo, é ganhando corpo mesmo, até tomar forma de gente. A Caralho. constelação, que começou com apenas 3 estrelas, cresceu até chegar ao formato de uma figura humana completamente articulada, com cabeça, Caramba, hein? Que cinturinha, hein? tronco, pernas e mãos, como a mão de Jauza. E com o passar do tempo, os estudiosos da Península Arábica entraram em contato com a astronomia grega quando eles traduziram o fenomenal Almagesto. O guia, publicado pelo alexandrino Cláudio Ptolomeu no ano 150 d.C., já catalogava 48 constelações, mais da metade das 88 reconhecidas atualmente pela União Internacional de Astronomia. E entre elas estava... Chega na gata e manda o seguinte. Você gosta de astronomia? E ela fala, não, por quê? Aí você fala, e esse buracão negro aqui, hein?
Ela vai te amar. A constelação de Órion. Segundo o Almagesto, o gigante guerreiro da mitologia grega aparecia nas noites de céu estrelado na mesma posição de Al-Jausa. E por isso, a mão de Jausa virou a mão de Órion. E esse encontro foi só um dos exemplos de um formidável sincretismo astronômico em que as estrelas herdaram os nomes arábicos. E as constelações... Vou em grande tentar parte, essa os manhã. elementos. Fala pra gente o resultado, Sayuri. E além de Órion, os outros pedaços que constituem o que os árabes pré-islâmicos conheciam como Al-Jausa acabaram distribuídos por outras 5 constelações diferentes. Eridanos, Eu ia falar, pô, você gosta de astronomia? Ela fala, ai, adoro. Por quê? Porque seus olhos são parte do sol. Oh, mas o Urso, você não vale. Você não vale no seu caso porque você é fofinho. Você gosta de fofurinha, você gosta de fazer fofuras. Eu falei mais pela esculhambação mesmo. Cão Maior, Monoceros e Gêmeos, que acabou herdando o nome da constelação mãe no idioma árabe. Isso porque entre duas entidades, no caso 2 gêmeos, sempre tem espaço para algo no centro, o que recupera o significado original de Al-Jausa. Tá bom, mas o que a palavra Betelgeuse tem a ver com tudo isso? Tudo! Assim como a adaptação do grego para o árabe modificou o Almagesto, na tradução do árabe para o latim tempos mais tarde, o nome da estrela também não passou ileso. Na hora de fazer a transliteração, ou seja, de passar a palavra Yadu al-Jausa de um alfabeto para o outro, nesse caso do árabe para o latino, o tradutor teria confundido a letra Ya com a letra Ba. É meio difícil, né, de confundir, já que as duas são extremamente diferentes. Isoladas podem não ser tão Cadê o parecidas. JC hoje, Azuri? Ele tá de férias de fim de ano, gente, porque ele tá passando por uns problemas e ele precisa de um tempinho pra si, então... Mas que no início de palavras se diferenciam basicamente Mas aí no início do ano ele vai voltar, tá? Então podem ficar tranquilos. só pela quantidade de pontinhos. Por isso, o que era Yadu al-Jausa foi confundido com Badu al-Jausa. E no verdadeiro telefone sem fio, que são os séculos, a palavra foi se transformando até chegar à forma que conhecemos hoje. Craft Mestre é o Badu Sayuri. al-Jausa, Pedal Jausa, Primeiro mod. Pedal Jaus, Betelgeuse. Se você achou muito complicado, pode relaxar. Betelgeuse também tem um nome científico, Alpha Orionis. Bem mais fácil. Sim. Obrigado. Essa designação foi dada em 1603 pelo astrônomo Johann Bayer, quando ele publicou um atlas estelar intitulado Uranometria e introduziu um sistema de identificação utilizado até hoje. Desde Bayer, cada estrela tem nome e sobrenome. A segunda parte é o nome da constelação em latim, e a primeira é sempre uma letra do alfabeto grego definida a partir de um ranking que leva em conta o nível do brilho. Nessa lógica, a estrela com luz mais intensa de uma constelação é a Alfa. Alfa. A segunda é a Beta. Beta. A terceira, Gama. E assim por diante. Mas por que Betelgeuse é chamada de Alpha Orionis se a estrela mais brilhante da constelação de Órion é Rigel? Será que isso foi um erro do Bayer? O futuro diria que não. Pouco mais de 200 anos depois, em 1836, John Herschel foi o primeiro cientista a comprovar que Betelgeuse era uma estrela variável. Pra Ou seja, estrela o brilho beta dela nada oscilava sobra. E, portanto, não era sempre o mesmo. Inclusive, a conclusão dele confirmou relatos da tradição oral de nativos da Austrália que já teriam observado essas variações de Betelgeuse mais de um milênio antes. E o Herschel revelou a informação em um encontro da Royal Astronomical Society no dia 10 de janeiro de 1840. Mais tarde, em 1849, ele publicou o livro Outlines of Astronomy, em que ele estimou que o brilho de Betelgeuse, percebido a partir da Terra, variava entre 1.2 e 1.0. E esses valores, aliás, são medidos dentro de uma chamada escala de magnitude, que é uma escala logarítmica que parece invertida, porque os níveis mais intensos de luz são representados pelos menores números e vice-versa. Hoje se sabe que o brilho aparente de Betelgeuse varia por um espectro bem mais amplo e vai de 1.6 a 0.0, demonstrando que a fase mais brilhante dela é de fato mais intensa que a fase mais brilhante de Rigel, que também varia, mas muito menos. A variação no brilho de Betelgeuse começava a acontecer dentro de um ciclo de aproximadamente 423 dias. Mas o que acontece nesse intervalo de tempo para que Betelgeuse fique nessa espécie de lusco-fusco cósmico?
A comunidade lindo. astronômica ainda não tem certeza completamente, mas acreditam que essa mudança no brilho é fruto de um processo de pulsação. As camadas mais externas de Betelgeuse estariam expandindo e contraindo, e por consequência, acendendo e apagando. Além disso, estudos também atribuem essa variação de luminosidade a outro processo, chamado convecção. Nele, bolhas gigantes de fluidos mais quentes e mais próximos do núcleo se movimentam do interior para a superfície da estrela, enquanto outras mais frias se dirigem de fora para dentro. A convecção é o resultado da fervura que também acontece em estrelas como o nosso Sol. A questão é que esse processo fica bem mais intenso em astros que são incomparavelmente maiores em dimensão. Isso porque... Pior que eu tô concentrada mesmo, porque, tipo, eu não sei nada de astronomia, mas eu quero ver o vídeo de cada rabo. Porque estima-se que o diâmetro de Betelgeuse seja aproximadamente 700 vezes do nosso Sol. Também pudera. Betelgeuse tem aproximadamente 700 vezes o tamanho e 15 eu sabo vezes pouco, a massa do é verdade. Sol. Mas essa supergigante que hoje se apresenta vermelha parece estar esfriando muito rapidamente, porque ela já foi vista na cor laranja por Ptolomeu. E apenas 300 anos antes foi descrita como amarela por astrônomos chineses. E essa grande alteração de tons constatada em tão pouco tempo na escala estelar indica que esse processo está acontecendo um tanto quanto rápido. Pelo menos é o que diz esse estudo de 2022. Ele mostra Betelgeuse caminhando para a direita no diagrama de Hertzsprung-Russell, que usa características de temperatura e luminosidade de uma estrela para identificar diagramas que eu não sei o que significa. E uma evidência de que ela passa por um envelhecimento acelerado é que o Sol, com quase 5 bilhões de anos, chegou mais ou menos à metade da vida. Enquanto isso, Betelgeuse, com apenas 10 milhões de anos, parece já se aproximar do fim da própria existência. Isso acontece porque as estrelas maiores acabam mais rápido. Para as estrelas brilharem, elas utilizam o próprio estoque de combustível, o hidrogênio. E ele alimenta a fusão nuclear que age de dentro para fora e mantém as estrelas vivas. O problema é que, quanto maior é essa estrela, maior é a gravidade que atua de fora para dentro. É quase como se fosse um cabo de guerra entre a gravidade... O jeito afegão... Eu lembro dessa música, ô Luquitas. Puta merda. Pô, mano, pensar que muita gente daquele programa Comédia MTV hoje em dia é completamente castrado, né, mano? Eu lembro que eles fizeram uma paródia de Casa dos Artistas chamada Casa dos Autistas. E eles foram muito criticados por conta disso, né? Mas... whatever. que tenta comprimir a estrela e a pressão de radiação da fusão nuclear, que tenta fazê-la expandir. Nas supergigantes como Betelgeuse, esse delicado equilíbrio exige que ela fique queimando com um brilho extremamente intenso. Mas isso vem com um preço a se pagar. Ela acaba consumindo seu suprimento de combustível muito mais rápido do que o Sol. Ela está a algo entre 500 e 650 anos-luz da Terra, o que também é relativamente perto para as distâncias entre os corpos celestes no universo. Mas guarde essa informação porque eu vou falar melhor sobre isso. A maioria virou global, é verdade. Tá todo mundo na geladeira, né, cara? Só pra você ver. A Globo, ela meio que compra as coisas e mantém na geladeira pra ninguém mais usar. É realmente... aterrador. Seu brilho variável leva a crer que ela está na sua fase final de evolução. E por isso, astrônomos fazem apostas de quando ela vai morrer. Uma espécie de bet de Betelgeuse rolou entre os astrônomos recentes. Sim, eu dou prioridade a Associação Americana de Reax Observadores de Estrelas porque é Variáveis assim que tem eu uma me espécie sustento. de site em que você pode apostar a data em que Betelgeuse vai virar uma supernova. E existe até um sistema chamado Estrogonoficamente Supernova aterrador. Early Warning System, que detecta neutrinos liberados momentos antes de a luz emitida por uma explosão de supernova surgir, para alertar quem tá ansioso pelo dia em que a morte de Betelgeuse vai chegar. E de 2019 para cá, alguns eventos deram a entender aos observadores do céu noturno de que essa estrela estava realmente prestes a chegar no fim da sua vida. E aqui é importante dizer que é óbvio que uma estrela como Betelgeuse não é um ser vivo. Então, falar sobre o fim da vida dela é o mesmo que acontece com expressões como meu celular morreu, para dizer que a bateria acabou. Ou meu Roger carro Galego morreu. mandou Enfim, R$1. Roger Galego. Azul, você é como o sol para nós. Brilhantes, majestoso, e soltando gases perigosos constantemente. Ei! KKK. O que você quis dizer com gases perigosos? Caralho, mano. Ai, ai, cara. Ah, minha audiência. Por que a minha audiência tira todo o sarro de mim? Hi, Team 7. How are you? Welcome back to the stream. Hello, hello. Hello, hello.
O nome disso é eufemismo. A morte de uma estrela acontece quando o combustível que alimenta a produção de energia no seu núcleo se esgota. Estrelas com 8 a 35 vezes mais massa do que o Sol se colapsam violentamente, gerando uma grande explosão e dando origem à supernova. A palavra supernova se refere aos fenômenos que ocorrem quando acontece essa morte violenta de uma estrela com 10 ou mais vezes a massa do Sol. Nesse momento, a estrela implode e em seguida explode, resultando em um aumento enorme da sua luminosidade. Quando observada daqui da Terra, Oi, Gabriel, uma supernova tudo bom? muitas vezes é vista onde antes parecia não existir estrela nenhuma. Exatamente como visto no ano de 1006. A duração do ciclo evolutivo de uma estrela e o seu final dependem da sua massa inicial. Quanto maior a massa, maior é o ritmo de evolução. Só que no caso de Betelgeuse, ela é uma estrela variável semi-regular, o que significa que ela aumenta e diminui o seu brilho de tempos em tempos e pode sofrer mudanças irregulares de luz. E mesmo assim, ela tem um ciclo que costuma durar 400 dias. Mas além disso, tem um ciclo mais longo que se estende por volta de 5 anos. Mas no final de 2019, uma coisa estranha aconteceu. Betelgeuse começou a diminuir drasticamente o brilho. Em poucos meses, ela havia encolhido cerca de 60% em um evento agora conhecido como o Grande Escurecimento. E esse escurecimento repentino foi tão significativo que alguns cientistas se perguntaram se Betelgeuse estava entrando em uma fase de pré-supernova. E a conversa sobre uma possível explosão provocou intriga em todo o mundo. Justamente porque no momento em que isso acontecer, será que é possível ver uma supernova, mais tipo... próxima de nós. Até que em abril de 2020, ela voltou ao seu brilho normal. Mas o seu escurecimento permaneceu um mistério. The Great Astrônomos Blackening. tentaram dar sentido a esse evento estranho e incomum, mas a verdade não seria revelada até 2021. Ao analisar dados de observatórios, incluindo o telescópio espacial Hubble da NASA, os cientistas descobriram que Betelgeuse expeliu um pedaço gigante do seu material superficial para o espaço em 2019, um tipo de evento conhecido como ejeção de massa superficial. E uma vez no espaço, esse material esfriou em uma nuvem de poeira que bloqueou temporariamente a luz dessa estrela. A ejeção de material é bastante normal para as estrelas. O próprio Sol faz isso de vez em quando, soprando o material da sua atmosfera externa, ou coroa, em eventos chamados ejeções de massa coronal. Mas a erupção de Betelgeuse não foi como as ejeções do Sol. Betelgeuse soprou 400 bilhões de vezes mais massa do que o Sol libera nas suas ejeções, e o pedaço que ela liberou no espaço pesaria o equivalente a várias luas. Os cientistas acreditam que a ejeção massiva e nunca antes vista foi potencialmente causada por uma efervescência de gás borbulhando de dentro da estrela, que foi auxiliada pelo ciclo normal de pulsação de 400 dias da estrela. Esse processo é chamado de convecção, e ele acontece de forma parecida quando você coloca água para ferver. Gurgel prateado mandou R$1,50. O Gurgelzão. Boa noite, Azuri. Vim pra te avisar que amanhã começo no Pop December. Tenta passar do dia 1 esse ano. Se a pessoa participar do No Poop December, ela explode, mano. Ela vai esferrar imensamente. Esse desafio não existe. Esse desafio é um hoax. 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 Mas se você fizer, vai dar merda. Vai dar merda, literalmente. Linhas de gás se formam pequenas na parte de baixo da panela e vão subindo, crescendo de tamanho para estourar na superfície da água. E é o mesmo fenômeno físico que explica o porquê que nós devemos instalar o ar-condicionado próximo do teto dentro de um cômodo. Porque pela diferença de densidade, o ar quente sobe e o ar frio desce. Pode parecer estranho falar em ar quente e ar frio para estrelas como Sol e Betelgeuse, mas de fato existem camadas de gases mais quentes no núcleo dessas estrelas e camadas de gases mais frias. Francisco Ericles mandou R$1. Parece que sou o único normal aqui, Kaká. Pior que é verdade. Muitos no chat vão falar que, na verdade, não, que eles são os normais e que todo o resto é estranho. É sempre assim, mano. E por isso, nas chamadas zonas convectivas do Sol, os gases quentes chegam à sua superfície e estouram como se fossem as bolhas na água fervendo dentro da panela. No Sol, essas espécies de bolhas dão um aspecto granular que você está vendo nessa imagem. Cada pequeno grânulo desse nessa imagem tem o tamanho de um continente como a América aqui na Terra. As partes mais escuras são os gases mais frios descendo. E em Betelgeuse, essas regiões mais escuras parecem ter sido tão intensas após as explosões
que teriam ajudado ela a ficar escura por um longo período. Só que a causa exata e o mecanismo por trás disso ainda são desconhecidos. O fato é que em 2020 o seu brilho foi aos poucos aumentando. E em 2023 chegou a atingir mais de 140% do seu brilho normal. E recentemente, pesquisas investigaram que essa alternância de brilho poderia ser até mesmo motivada pela presença de uma segunda estrela, que poderia ter sido fundida ou canibalizada, ou que até esteja em órbita de Eu sou Betelgeuse. normal. Mas isso não muda o fato de que, dependendo do modelo, Betelgeuse ainda pode ter algo entre dezenas de milhares a até mais de 1 milhão de anos antes de virar uma supernova. Mas o que quase todos concordam é que Mas a o exata chat, sua metade não! O chat reflete a streamer. Não sei o que. Fiz. Eu sou normal. Eu sou normal, tá? Vocês que estão me corrompendo. Vocês estão me corrompendo. Eu estou passando muito tempo com vocês. Vocês estão passando a esquisitice de vocês pra mim. Esse daí seria um ótimo professor. Não ironicamente. Ironicamente. Tem muito canal, assim, de ciência que é super da hora no YouTube. Tem um também que... Nossa, o nome é muito... É um nome estrangeiro. É um canal estrangeiro que é adaptado aqui pro BR. Mas, cara, tem uma vibe muito TV Cultura que eu acho super legal. vida e está em uma fase bem avançada de evolução. Esse processo de morte de uma estrela envolve a fusão de átomos como hidrogênio, hélio e, finalmente, carbono e oxigênio. No caso de Betelgeuse, os melhores modelos atuais indicam que os estoques de hidrogênio já se esgotaram faz tempo. E que hoje ela provavelmente está fundindo o hélio no seu núcleo, talvez já entrando em fases em que começa a fundir carbono. Saber quais elementos estão sendo fundidos e o raio de Betelgeuse pode ser o segredo para revelar a real data da sua morte. Mas o que vai acontecer aqui na Terra quando Betelgeuse virar uma supernova? É possível que o que nós estejamos vendo nesse exato momento seja o fantasma de uma estrela que já morreu. Sempre que nós olhamos Caralho, um pro céu, fantasma. o que nós estamos Virou enxergando é o algo passado. sobrenatural. A luz do sol demora 8 minutos para chegar até nós. E no caso de Betelgeuse, caso ela vire uma supernova nesse exato momento, nós só vamos perceber isso daqui a centenas de anos. Talvez Betelgeuse morreu na queda do Império Bizantino em 1453. Que vídeo no grupo, seu! Mas o que vai definir os impactos aqui na Terra é a distância. Isso porque uma supernova pode ser visível a partir da Terra sem representar perigo mortal se ela estiver a pelo menos algumas centenas de anos-luz de nós. Mas caso uma supernova acontecesse próximo, digamos, a algo entre 30 a 50 anos-luz de distância, isso poderia causar sérios danos à vida no nosso planeta. Mas Betelgeuse está a centenas de anos-luz daqui. E por isso, quando ela virar uma supernova, veremos uma luz intensa e nítida, bem mais brilhante do que a supernova testemunhada em 1006. Betelgeuse se tornaria de longe a estrela mais brilhante no céu noturno. Sem contar o Sol. Mas é de noite, então não importa. De acuerdo com as estimativas mais atuais... Não, no server, né? Então a paródia da Hololive com a música lá da Xuxa. Ela poderia ser tão brilhante quanto a lua cheia. E também poderia ser Vou comer um lanche durante o dia. aqui. Tenta não ficar falando de bosta. Essa é a minha fama atualmente, aparentemente. E não precisa se preocupar em perder esse evento, porque ele vai durar dias, quem sabe semanas. E então, aos poucos, o brilho começa eu quero a diminuir, ver uma supernova, até que a estrela que um dia nós chamamos de quero. Betelgeuse deixa pra trás os restos de uma supernova para que as gerações futuras possam estudar. Mas a pergunta principal é: será que nós vamos ter chance de presenciar esse fenômeno? Eu quero. Talvez. O conceito de Me dê, imediato papai. é estranho quando nós falamos de astronomia. Porque até onde nós sabemos, Betelgeuse já está no final da vida. Mas tudo que nós podemos fazer é continuar monitorando enquanto nós continuamos com as nossas vidas. Mas se você tivesse que chutar, quando você acha que Betelgeuse viraria uma supernova? Digita uma data ou ano aqui nos comentários e vamos ver quem chega mais próximo. Se a gente ainda estiver por aqui. Se não, olá pessoal do futuro, eu espero que alguém tenha acertado nos comentários. Muito obrigado e até a próxima. Bye bye. Interessante, bem interessante, didático e legal.